Eu estou agora no limite da cidade onde eu vivo. Ali em cima, naquele morro, é a fronteira com o Líbano. Vocês lembram que eu fiz um vídeo há algum tempo atrás, nesse lugar aqui, bem nessa barreira? Pois é, essa barreira ela estava fechada até pouquíssimo tempo atrás, mas ela já está reaberta. Algo inédito está acontecendo no Líbano e pode ser um bom sinal. Eu ainda tenho um pé atrás, já tendo vivido o que eu vivi nessa última guerra aqui no norte de Israel, mas a gente sempre tem que ter uma esperança. E o que está acontecendo no Líbano, eu vou te contar, mas eu vou te contar lá de cima, lá na fronteira do Líbano, lá no limite da onde eu vivo aqui no norte de Israel. Vamos subir. Me responda uma coisa, o que você faria com R$1.000 no Pix agora na sua conta? Pois é, tá rolando uma ação aqui no canal e com apenas R$ 3,49 no pacote promocional você consegue comprar cotas para concorrer a R$1.000 no Pix pela Loteria Federal e mais 5 prêmios de R$200 na hora, sem precisar de Loteria Federal. Encontrou o bilhete premiado, recebe uma ligação minha e o Pix logo depois. Então corre, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Em 2 dias de ação já vendemos mais de 20% de toda a ação. Então corre, o link está aqui embaixo, vem fazer sua fezinha. Estou direto do topo aqui, onde tem a base militar. Aqui é o limite do limite da cidade onde eu vivo, do norte de Israel, que seria a fronteira com o Líbano. Lá em cima dá para ver o muro. Conseguem ver lá em cima? Então, esse muro é o que divide Líbano de Israel. Existe uma base militar aqui em cima, no topo, e com esse visual aqui, ó, da cidade de Nahariya, a gente enxergando até Haifa. Mas o objetivo desse vídeo não é mostrar paisagem, não é mostrar o local da cidade. O objetivo desse vídeo é falar o que está acontecendo no Líbano. Algo inédito está acontecendo no Líbano e foi iniciativa do próprio governo libanês e também do exército libanês. O início da coleta de armas nos campos de refugiados palestinos no Líbano. Em junho, agora, na próxima semana, daqui a 2 semanas, começa um plano do presidente de chegar ao final de 2025 livre de armas ilegais, inclusive armas do próprio Hezbollah. Não sei se isso vai realmente, de fato, ser concluído, se essa missão até o final de 2025 do Líbano estar livres de armas ilegais, somente as armas do exército libanês poderão circular no Líbano. A rede Al Arabiya citou uma fonte do governo libanês à luz da visita do presidente da autoridade palestina ao Líbano. Em junho, medidas práticas começarão a desarmar os campos de refugiados palestinos no Líbano. Esperamos que isso realmente aconteça. E existe uma outra notícia oficial do exército libanês, diz que o exército desmantelou mais de 90% da infraestrutura do Hezbollah próximo à fronteira de Israel. O grupo terrorista apoiado pelo Irã retirou-se ao norte do rio Litani sem lutar, afirmou a autoridade de segurança do Líbano, enquanto o presidente do Líbano diz que a implantação completa foi prejudicada pelo controle dos 5 postos da IDF. Aqueles 5 postos que Israel manteve o controle lá no Líbano, depois da invasão ao Líbano, para poder empurrar o Hezbollah para o norte do rio Litani, que é a zona tampão que a gente teria como segurança aqui em Israel. E Israel se manteve com o exército israelense na fronteira com o Líbano, na verdade dentro do território libanês, em 5 pontos. E o presidente está dizendo que essa
capacidade do exército libanês de empurrar mais ainda o Hezbollah ao norte do rio Litani se deu por conta da presença das forças de defesa de Israel no Líbano. Eu acho pouco provável. O exército libanês desmantelou mais de 90% da infraestrutura do Hezbollah perto da fronteira com Israel desde o cessar-fogo em novembro. Abre aspas, desmantelamos mais de 90% da infraestrutura na área ao sul do rio Litani, diz um funcionário que pediu anonimato porque o assunto é delicado, realmente é delicado. De acordo com o acordo de cessar-fogo, o acordo de trégua entre Israel e o Líbano, foi negociado em novembro, o exército libanês deve desmantelar todas as instalações militares não autorizadas e confiscar todas as armas, começando nas áreas ao sul do rio Litani, localizado a cerca de 20 quilômetros a norte da fronteira israelense. Para esse fim, a autoridade disse que grande parte da robusta infraestrutura subterrânea do grupo terrorista, apoiado pelo Irã no sul, havia sido preenchida e fechada pelo próprio exército. Também os túneis encontrados pelo exército israelense foram destruídos no sul do Líbano e o exército libanês está dizendo que também fez esse serviço. Eles acrescentaram que os soldados também reforçaram o controle nos pontos de travessia na área sul do rio Litani para impedir a transferência de armas do norte para o sul. Enquanto isso, o presidente libanês disse em uma entrevista à Sky News que o exército agora controla mais de 85% do sul do país. Esse presidente, em visita aos Emirados Árabes Unidos, disse que o exército libanês estava cumprindo seu papel sem problemas ou oposição e afirmou que o único obstáculo para o deslocamento total de soldados pela área da fronteira era a ocupação de 5 posições da fronteira por Israel. O que não foi dito foi que o exército israelense não é inimigo do exército libanês, desde que o exército libanês não ataque o exército israelense. Embora as forças israelenses tenham se retirado de quase todas as áreas no sul do Líbano, após o início do cessar-fogo, as tropas permaneceram posicionadas em 5 pontos-chave. O ministro da Defesa, Israel Katz, confirmou no mês passado que as tropas permaneceriam estacionadas nesses locais, considerados estrategicamente importantes para a segurança de Israel indefinidamente, ou seja, por tempo indeterminado. Em relação ao Hezbollah, que também foi obrigado a se retirar do sul do Líbano, segundo os termos do acordo, o oficial de segurança disse que o grupo terrorista estava cooperando com o exército. Aí entra um ponto de desconfiança. Será que isso é cooperação com o exército ou eles entraram num acordo com o exército? Também tem isso. O Hezbollah se retirou e disse, faça o que quiser, não há mais infraestrutura militar para o Hezbollah no sul do rio Litani, disse essa autoridade. Isso ele disse que o Hezbollah falou, né? O funcionário acrescentou que a maioria das munições encontradas pelo exército estavam danificadas pelos bombardeios israelenses ou em tão mau estado que era impossível armazená-las, levando o exército libanês a detoná-las. O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos interrompeu, em grande parte, mais de um ano de hostilidades ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano e cerca de 2 meses de guerra total no sul do Líbano. E aí? Quero saber o que você acha. Você acha que a maior organização terrorista do planeta, o Hezbollah, está de fato colaborando com o exército libanês? Você acha que eles querem realmente ficar no anonimato, encerrar suas atividades ou tem coisa por trás? Eu tenho minhas dúvidas. Isso é um bom passo para a segurança de Israel, essa empurrada do Hezbollah para o norte do rio Litani, mais ao norte, mais longe, mais distante da fronteira com Israel, mas o importante e o que todos têm que ter em mente é o Hezbollah não acabou. O Hezbollah ainda tem uma enorme capacidade de fogo e mais de 100 mil homens, mais de 100 mil terroristas que fazem parte ainda do Hezbollah. Comenta aqui embaixo.